Em algum lugar, entre as dobras do tempo e os escombros do esquecimento, uma carta esperou. Não esperou dias, nem meses. Esperou décadas. Estava escondida, não jogada fora. Uma prisão de papel e tinta, selada pelo destino e pela malícia. Foi durante a demolição de um antigo edifício comercial no coração da cidade que ela foi encontrada, entre pilhas de madeira podre e gesso desfeito. Operários tropeçaram numa fresta, num compartimento secreto atrás de uma parede falsa. Lá dentro, envolta num pano mofado, estava a caixa de metal. E dentro da caixa, intacta, a carta, amarelada pelo tempo, mas com a caligrafia ainda firme, urgente. O remetente era um homem chamado Arthur Nogueira, e cada palavra que ele grafou era um grito silencioso. Arthur não era um homem de desespero, era um visionário, um sonhador que construiu sua fortuna com trabalho árduo e inovação. Mas, como muitos, ele confiava, e a sua confiança foi a teia que o aprisionou. A carta começava com a urgência de um último apelo, quase um lamento. Meu caro Eduardo, se esta carta chegar até você, saiba que é o último ato de um homem quebrado. Arthur descrevia, com uma minúcia dolorosa, a fraude colossal que havia sido orquestrada por seu sócio, um homem que ele considerava um irmão. Não era apenas dinheiro, era a reputação, a herança, o futuro de todos que ele empregava. Cada linha transbordava a amargura da traição e o pavor da ruína. Nomes, datas, documentos forjados. Tudo estava ali, numa tentativa desesperada de desmascarar a verdade antes que fosse tarde demais. Ele não estava apenas pedindo ajuda, estava entregando a prova definitiva, o checkmate, que destruiria o império de mentiras. A carta era sua última bala, a sua única esperança de justiça. Ele armou uma teia complexa, Eduardo. Desviou fundos, falsificou balanços. A empresa está oca, e eu, um tolo cego. Só percebi agora. Por favor, vá à polícia. Mostre esta carta. Eles precisam saber quem é Ricardo Vasconcelos de verdade. A voz de Arthur, entretanto, não era apenas a do homem que implorava. Era a voz de quem sabia que o tempo estava acabando, que a sua vida, talvez, estivesse por um fio. Ele mencionava ameaças veladas, olhares frios, a sensação constante de estar sendo vigiado. A carta não era apenas uma denúncia, era um testamento, um prenúncio. Ele detalhava o local exato onde as provas físicas estavam guardadas. Um cofre em seu escritório particular e pedia a Eduardo que as recuperasse. Era um plano, um último movimento estratégico para expor a verdade, mesmo que ele não estivesse lá para testemunhá-la. E foi aí que o mistério da não entrega se entrelaçou tragicamente com o seu desaparecimento. Arthur Nogueira nunca mais foi visto, nem ele, nem as provas do cofre. A empresa ruiu. Ricardo Vasconcelos emergiu ileso e, de alguma forma, enriqueceu ainda mais nas cinzas do império de Arthur. As autoridades deram o caso como um suicídio ou fuga. Arthur Nogueira fugiu com o dinheiro, diziam os jornais. A verdade foi distorcida, apagada. Mas a carta foi encontrada, anos depois, em um edifício que deveria ter sido um marco de sua vida, mas se tornou um memorial silencioso da sua ausência. Ao ler as palavras de Arthur, a cada detalhe sobre a fraude, a cada indicação sobre Ricardo, a pergunta se impôs, gelada e inevitável. Por que ela nunca foi entregue? Quem a interceptou? Ou pior, quem a escondeu ali, naquele compartimento secreto, tão perto e tão longe da salvação? A caligrafia firme de Arthur, que deveria ter trazido justiça, apenas ampliou o lamento. Teria ele chegado
a despachar a carta antes de desaparecer, ou ela foi tirada dele antes de sair do edifício? Foi um ato de covardia? Um medo final que o impediu de enviá-la? Ou foi um ato de silenciamento, de intercepção, para que a verdade jamais visse a luz do dia? A verdade, escrita em papel amarelado, finalmente foi descoberta, mas o homem que a escreveu desapareceu, levando consigo o motivo pelo qual ela nunca chegou ao seu destino. E no silêncio daquela demolição, um segredo de décadas, enfim, se revelou, não para trazer justiça, mas para perpetuar um mistério ainda maior. Agora, o passado nos convoca. Se esta carta finalmente chegasse às suas mãos hoje, o que você faria? Qual a sua teoria sobre o paradeiro de Arthur Nogueira? E mais intrigante, quem você acredita que foi o verdadeiro culpado pela não entrega desta verdade? Compartilhe suas reflexões e o que você faria no lugar de Eduardo nos comentários abaixo. Sua perspectiva é parte deste mistério.